Olá, tudo bem? Um excelente domingo, uma boa tarde, boa noite, bom dia. E os anjos que não guardaram o seu estado original. É isso mesmo, né? As pessoas acreditam, né? Porque está escrito. Então, por que fala que os anjos que não guardaram o estado original estão presos, mantidos em algemas eternas até o dia do juízo? Bom, o juízo aconteceu há quase 2000 anos atrás. O juízo aconteceu lá dentro de Jerusalém. O dia do Senhor, o dia do juízo, se deu entre o ano de 66 e a metade do ano 70. Então já se fazem quase 2000 anos que o dia do juízo já aconteceu. Então, mesmo se isso fosse uma verdade, já teria se acabado isso, né? Porque o grande juízo já aconteceu. Agora, o que chama atenção é como é que espírito pode ser mantido algemados e aprisionados. Como é que pode? Em Judas capítulo 1, versículo 6, assim está escrito, no texto da Nova Almeida Atualizada NA: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o grande dia se deu quando João mesmo estava na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu estava no Espírito, ou eu fui arrebatado no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor foi o grande dia. Inclusive, em Hebreus 10, 25, o escritor também diz que, como era costume dos judeus se reunirem nas suas sinagogas, ainda mais que deveriam fazer aquilo porque o grande dia estava próximo. O grande dia do juízo estava chegando, né? Então, pega-se essa passagem, mas o que está aqui em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. No versículo 9 de 2 Pedro 2, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Sem mais delongas, eu vou para Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Veja o que Apolo disse, no versículo 13 de Hebreus 1. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí eu te pergunto, como é que espíritos podem ser algemados? Como que espíritos podem ficar em prisões? Não, e o mais incrível, como é que os espíritos, assim como é que os anjos, que eles dizem lá em Gênesis 6, porque Deus se desagradou dos anjos que tiveram relações com as mulheres e nasceram os nefilins. Ô, gente, meu Deus, anjos são espíritos, em vez de falar espíritos, falam anjos, mensageiros. O espírito mal da parte de Deus que atormentava Saul, o espírito da parte de Deus que colocou a mentira nos 400 profetas do rei Acabe, 1 Reis 22, 13 em diante. O espírito chamado anjo destruidor que passou no Egito meia-noite matando os primogênitos. Não são todos eles espíritos ministradores? De onde é que Judas tirou essa história de anjos aprisionados? 200 anjos. De onde é que Pedro tirou isso? Anjos aprisionados. Tudo do livro de Enoque. Segundo Enoque, caíram dos céus 200 anjos.
Azaziel, Amaziel, Beliel, Balael, Lalael, 200. E esses tiveram relações. Mas aí tem a contradição, porque os fariseus perguntou, Jesus, a mulher teve 7 maridos, 5 maridos, e na ressurreição, com qual dos maridos ela ficará? Jesus disse, tolos, incautos, no reino espiritual serão como anjos, como espíritos. Não tem sexo, cabeça de bagre. Então Pedro e Judas, Paulo também tirou. A literatura, gente, que eles tinham naquela época, dentre as literaturas, havia o... Então eles tiraram do quê? Do livro de Enoque, essas passagens. Estão por aí. Enoque falou que caiu 200 anjos, Enoque nomeou os 200 anjos, mas como que caiu o anjo? Se Paulo fala em 1 Coríntios 15:50, que no reino de Deus, no reino espiritual, não tem carne nem sangue. Ué, se não tem carne nem sangue, não tem pena, não tem asa, não tem osso, não tem carne, não tem nervo, né? E quanto ao grande juízo? Que diz eles que eles estavam algemados em algemas eternas para o grande do juízo, o grande dia do Senhor, do juízo. Claro, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, veja no texto da Almeida Corrigida Fiel, que está assim, ó, quer ver? Almeida Corrigida Fiel, Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Olha o dia do juízo aqui. No dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Que voz foi aquela? A voz de Cristo, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Se você vai aqui para capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 6 e 7, olha o evangelho eterno aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, é chegado a hora dele julgar. No capítulo 18, nós temos aqui 18 de Apocalipse, versículo 10, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E Apocalipse 19, versículo 2, assim está escrito, ver porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, a nação de Israel, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pronto. Então, claro que não teve nada disso, porque anjos são espíritos, espíritos é igual ao vento. Espírito você não aprisiona ele, espírito você não coloca algemas nele. Então isso não passou de uma insanidade, de um folclore, de uma fábula judaica, de um mito. Esse negócio de anjos ter caído dos céus, ter relação com mulher, ter sido aprisionado, isso não passou de uma fábula judaica. Tá bom? Fique tranquilo, o grande dia do Senhor já aconteceu lá no ano 70, há quase 2000 anos atrás, quando Cristo voltou para o seu tribunal e julgou quem deveria ser julgado. As 12 tribos de Israel, que representava a nação de Israel. Lá em Mateus 19, versículo 28, Jesus falou que o julgamento seria contra as 12 tribos de Israel. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, não esqueça, contribua com o seu joinha, contribua com compartilhamento. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e vamos em frente, buscando o entendimento do nosso Pai do nosso Espírito. Até a próxima, um excelente domingo, uma excelente semana. Tchau, tchau.